Amém. Eu comentei logo antes que a palavra do Senhor fala no Salmo 25, 14, se não me engano, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam e o temem. A esses Ele dará a conhecer o seu mistério, a sua aliança, o seu conserto. Buscar a Deus. A intimidade vem quando a gente busca a Deus. Você que é cristão, você que tem o Espírito Santo, se você não tem buscado a Deus, você está perdendo. Você está perdendo tempo, perdendo intimidade com Ele. Tem uma coisa que Jesus ensinou para nós como certeza. Jesus falou que Deus atende às orações de cada um que o busca com sinceridade. Deus ouve e atende às orações. E aí vem a dica, então, como é que a gente adquire essa intimidade com Deus? Pela leitura da palavra, porque aí Deus fala conosco, e pela oração, que aí nós falamos com Ele. Esse hábito é o que pode mudar a sua vida. Não é frequentar a igreja semanalmente ou até diariamente. É você com Ele todo dia, palavra e oração. Isso é busca, isso dá intimidade. Aleluia. As pessoas incrédulas, e há muitos incrédulos, eles vão questionar o que Jesus falou, que Deus ouve e atende cada uma das orações. Os incrédulos questionam, zombam, não acreditam, ridicularizam. Mas eu posso falar para você que há mais de 40 anos eu tenho buscado, tenho orado e Deus tem agido. Deus é real. Eu não estaria perdendo meu tempo aqui falando isso se eu não acreditasse realmente nisso. Então, o que eu quero falar para você hoje é algo que eu espero que edifique a sua vida. Eu quero falar com você como você pode alterar as circunstâncias. Como você pode alterar o rumo das circunstâncias. Amém? Nem tudo é para ser como é. A gente pode alterar algumas coisas desde que esteja alinhado com a vontade de Deus. Aliás, a palavra de Deus diz assim: agrada-te do Senhor, ou seja, agrade ao Senhor. Moisés falava: Senhor, se acho graça aos teus olhos. Qual é a continuação desse versículo? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha que promessa! Que promessa é essa? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que pai bonzinho é esse? Amém? E por que a gente deve agradar ao Senhor? Porque Ele sabe o que é bom para nós. Quando eu estou agradando ao Senhor, eu estou obedecendo ao Senhor e eu estou me livrando de muitas encrencas, porque Deus sabe o que é melhor para nós do que nós mesmos sabemos. Então eu vou pedir para você ler. Vamos ler Isaías 43, 26. Eu ia citar esse versículo que eu sempre falo. Isaías 43, 26. Olha o recado de Deus para nós. Isaías 43. Eu vou ler o 25, tá? 43, 25. Olha o que Deus fala. Eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. A palavra fala que Deus lança nossos pecados no mar do esquecimento. A palavra fala que se nós buscamos a Deus, confessamos nosso pecado, Ele nos lava com o sangue de Jesus, nos perdoa e nos purifica. Então Deus está falando: olha, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões e dos teus pecados eu não me lembro. Não é interessante que Ele fala por amor de mim? Por amor de mim, por amor dEle mesmo. Às vezes, quando eu não entendo bem o sentido numa versão da Bíblia, eu vou para outras versões da Bíblia para entender. E eu fui entender como assim, por amor de mim, Deus fala. É pelo meu nome, Ele fala. É pela minha honra. É pelo que eu sou. Deus quer cuidar de você, Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer te deixar limpo pelo nome dEle. Porque você leva o nome dEle.
Você tem o Espírito Santo dele. Você é filho dele, você é conhecido como cristão. Por amor do meu nome, pela minha honra, eu apago as tuas transgressões e não me lembro dos teus pecados. Você entende isso? É por isso que ele fala, seja santo, filho, porque eu sou santo. Acerta a sua vida. Não viva porcamente, porque você não é porco, você é santo. Paulo escrevia aos santos de Corinto, aos santos de Éfeso, aos santos da Galácia. Santo é kadosh, santo é separado. Você recebeu o Espírito Santo para você ser separado do mundo. Aleluia. Para ter intimidade com Ele. Através da oração. Para ter intimidade com Ele. Mas ele segue, então, no verso 25, 26, Deus fala, olha só, procura lembrar-me, entremos em juízo, juntamente, apresenta as tuas razões, para que eu possa te justificar. Deus está convidando você para conversar com Ele. Senta, filho, procura me lembrar, apresenta as tuas razões, para que eu possa te justificar. Vamos conversar. Sabe o que é isso? É oração. Quando você fala com Deus, isso é oração. E Jesus fala que Deus ouve e atende cada oração. Não é uma coisa que Deus está falando, eu quero ter intimidade com você? Conversa comigo. Me lembra das coisas. O que eu já fiz por você, o que você acha que eu deixei de fazer. Apresenta as tuas razões. Eu quero ter intimidade com você. Você tem tido tempo para Ele? Você já ouviu 1 milhão de vezes, eu sempre vou falar isso. Todo dia. Eu posso estar em Ubatuba, posso estar em outra cidade, posso estar em outro país. Eu acordo, falo com o Espírito Santo, eu leio a Bíblia, eu falo com o meu Pai. Todo dia. Naqueles dias que eu estava no hospital, no pré e no pós-operatório do infarto, eu tive que ficar sem óculos, eles me deixaram sem óculos, também acho que nem conseguia ler, eu estava meio zonzo. Então eu não li a Bíblia, por uns 8 dias, eu acho. 4 dias antes da cirurgia e 4 dias depois da cirurgia. Eu estava sem óculos, não podia nem me mexer, não li a Bíblia. Talvez em 40 anos foram alguns dos poucos dias que eu não li a Bíblia, mas eu orei. Intimidade. Deus quer ter intimidade com você. Se você buscar Deus, as circunstâncias da sua vida são alteradas. Aleluia. Eu vou dar um exemplo da Bíblia. Um exemplo de uma situação impossível que foi alterada pela oração. Um rei de Israel apresentou as suas razões para Deus. Ele seguiu a palavra de Isaías. Aliás, esse rei, ele conviveu com Isaías. Ele conviveu com Isaías, o profeta. Então, eu vou convidar você a abrir a palavra em 2 Reis 19. Olha só que fato foi esse. 2 Reis 19. Isso não está só na Bíblia, está nos livros de história. Não esse fato que nós leremos. Está no livro de história que a Assíria dominou o mundo da época, inclusive Israel. A Assíria invadiu Israel. Então aqui em 2 Reis 19, depois se você tiver tempo, espero que você encontre tempo, você lê o capítulo 18. O capítulo 18 fala quando o rei Senaqueribe, ele invadiu Judá. Era a época do reino dividido, lembra? O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, Israel, já tinha sido invadido pela Síria, já tinham sido levados cativos lá para a Babilônia. E agora, anos depois, eles invadem o sul, invadem Judá, onde está Jerusalém. E um exército poderosíssimo. E você sabe o tamanho de Israel, né? E eles, então, conquistaram 46 cidades fortificadas de Judá, 46 cidades fortificadas, e agora chegam em Jerusalém. Cercaram Jerusalém com um exército imenso.
E aí o rei Senaqueribe, o rei da Assíria, cometeu um grande erro. Ele afrontou o Senhor Deus. Ele já tinha conquistado todos os povos da época. Ele manda o seu general, está no capítulo 18, o seu general vem ali nas muralhas, ele fala em hebraico, né, para que o povo judeu pudesse entender. Ele não falou em siríaco, ele falou em hebraico. E disse: olha, vocês não confiem no seu rei Ezequias. Se o seu rei falar que vocês devem confiar no Senhor, seu Deus, o Senhor, seu Deus, não pode fazer nada por vocês. Os deuses de todos os povos que já conquistamos não puderam fazer nada por eles. Por que vocês acham que o seu Deus vai poder impedir que nós entremos aí? É bom vocês já se renderem. Nós vamos levar vocês para uma outra terra tão boa como a de vocês. E não adianta pedir nada para o seu Deus. Assim eles falaram. O rei Ezequias ficou muito apavorado, ficou muito arrasado. E sabe o que o rei fez? Irmão, se o rei fez isso, por que a gente não pode fazer? O rei entrou na casa do Senhor, entrou no templo, ele se humilhou, rasgou suas vestes e orou a Deus, pediu para os seus oficiais chamarem o profeta Isaías, e ele falou: por favor, Isaías, ore ao Senhor teu Deus por nós. A gente agora só pode confiar em Deus. Isaías orou. E eu vou pedir para você ler Isaías, 2 Reis 19, 5. Os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías, o profeta, né, lhes disse: assim direis a vosso Senhor, né, o rei Ezequias, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Aleluia. Esse foi o recado que o Senhor Deus mandou através do profeta para o rei. Mesmo assim, o rei Ezequias, ele mesmo foi orar a Deus. E aqui, olha, eu quero pedir para você prestar atenção. O rei Ezequias, ele apresentou as suas razões para Deus, ele conversou com Deus, ele abriu o seu coração para Deus, porque realmente ele acreditava que Deus existe e Deus ouve as orações. Você acredita nisso? De verdade, né? Então, olha só que lindo, versículo 15, 2 Reis 19, 15. Orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Aqui ele está apresentando as suas razões. Ouve, Deus, ouve o que o rei Senaqueribe afrontou o teu nome, Senhor. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Aleluia. Amém. Olha que oração sincera. Faz isso por nós, Senhor. Faz isso. E todos saberão que só o Senhor é Deus. Olha, isso é uma conversa. Mas quando você conversa com Todo-Poderoso, isso é oração. Aleluia. E Deus respondeu, porque Deus responde. Aqui no verso 20, então Isaías, o filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria, eu o ouvi.
Esta é a palavra que o Senhor falou dele, lá do rei da Assíria. A virgem, a filha de Sião, que é Jerusalém, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel? Olha, Deus está falando, a quem você afrontou, Senaqueribe? Ao Santo de Israel? É a mim que você afrontou, ao Todo-Poderoso? Veja agora o verso 27 e 28. Porém, porque ele continua falando, né, mas eu pulei aqui. Porém, o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim, eu sei, ó rei da Assíria, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Sabe, muitas pessoas hoje em dia estão afrontando o Deus vivo. Quando Paulo perseguia a igreja de Cristo, Jesus aparece e conversa com Paulo. E ele fala, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Saulo perseguia os cristãos e Jesus se interpõe e fala, por que você está me perseguindo? Porque quando você persegue um cristão, você persegue a mim. E aí ele fala para Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que é isso? No português mais coloquial é, Saulo, é difícil ficar dando murro em ponta de faca. Você está dando murro em ponta de faca, Saulo. E aí, você sabe, né, aquela passagem, Saulo, ele acaba se convertendo e se torna um grande homem de Deus. Muita gente hoje está afrontando Deus vivo. Deus queira que eles se convertam, porque senão terão o mesmo fim do rei Senaqueribe. Vamos ver o que aconteceu aqui, 32 e 33. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá a ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Tranqueira não é lixo, não. Você sabe o que é tranqueira? Aquelas engenhocas, aquelas máquinas imensas que eles faziam com rodas e eram umas escadas, né, que eles vinham e encostavam nas muralhas e os soldados subiam por ali. Aí os que estavam na muralha tentavam jogar óleo quente, e aí era flecha para lá, flecha para cá. Deus fala, ninguém vai entrar em Jerusalém, nenhuma flecha vai ser lançada aqui, nenhuma tranqueira vai ser encostada aqui, nada. Aleluia. Porque eu ampararei a esta cidade para a livrar por amor de mim, pela minha própria honra e por amor do meu servo Davi. Este é o nosso Deus. Esse é o Senhor meu Deus. É o teu? Eu acho lindo quando falavam para Elias, Elias, fala com o Senhor teu Deus. Eliseu, fala com o Senhor teu Deus. Esse é o Senhor meu Deus, esse é o Senhor nosso Deus. É o Todo-Poderoso. E essa batalha teve um curso totalmente diferente, foi alterado, o impossível aconteceu. Vamos então ver o desfecho, como é que Deus agiu e mudou o curso da história. O versículo 35, tá? Vou ver o 35 ao 37. Sucedeu, pois, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Não fala que feriu todos. Imagina o tamanho desse exército. O anjo do Senhor feriu 185.000 soldados. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então, Senaqueribe, o rei da Assíria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, o seu Deus,
Adrameleque e Sarezer, os seus filhos, o feriram à espada. Os seus filhos o mataram. Porém, eles escaparam para a terra de Ararat, e Esar-Hadon, seu filho, reinou em seu lugar. Aconteceu o que Deus tinha dito, né? Ele vai voltar para a sua terra e vai morrer lá, à espada. E assim, o grande exército da Síria não entrou em Jerusalém. E deixaram Judá. O que foi que alterou o curso da história? A oração do rei Ezequias. Aleluia. Bem verdade que quando você lê a história do rei Ezequias, ele inicia assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ezequias foi um rei que buscou a intimidade do Senhor, ele temeu a Deus, ele respeitou a Deus, ele seguiu os mandamentos de Deus. Então ele tinha essa moral com Deus, ele tinha essa intimidade com Deus. Aleluia. Agora vamos trazer para nós, para os nossos dias. Aqui foi para mostrar uma situação totalmente impossível que a oração alterou. O que pode alterar as circunstâncias da nossa vida, irmãos? Da nossa família, nosso filho que está lá longe, morando em outra cidade, em outro país, um problema financeiro insolúvel, uma questão de saúde. O que pode mudar? Se há algo que pode mudar, ou alguém, perdão, é Deus. Então a única maneira é falar com Ele, é apresentar as razões para Ele, é conversar com Ele, é pedir a Ele. Então o que é que pode alterar as circunstâncias da sua vida? A oração. A oração a Deus. Aleluia. A palavra fala que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tem outra versão que fala que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Mas quem é justo? Quem é justo? Justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Se você recebeu Jesus, se você guarda os seus mandamentos, você foi justificado pela fé. E aí você tem paz com Deus. Se você tem paz com Deus, você tem acesso a Deus. E muito pode, por sua eficácia, a sua súplica, a sua oração. Então ora mais. A gente ora pouco, demais. Jesus mesmo falou um dia para os seus discípulos: até agora vocês não têm recebido nada, porque vocês não têm pedido. Peçam para que o vosso gozo seja completo. Peçam, orem. Já pensou a hora que essa igreja aqui começar a ser uma igreja de oração? Começar a orar mais. Amém, irmãos? Porque a gente ouve falar que a oração move a mão de Deus. A gente ouve, entra por aqui, sai por aqui. A gente não faz. É a oração que move a mão de Deus. O exército da Assíria tinha varrido todos os povos, desde lá de onde eles estavam lá, né, na região do Iraque, do Irã. Iraque, Irã, vieram, Arábia, os países de hoje, né? Vieram, Jordânia, chegaram em Israel, e eles conquistaram todo mundo, iam conquistar Jerusalém. Mas a oração parou. Aleluia. Que depois de hoje você comece a orar mais. Vamos ver qual é a promessa de Jesus. João 15:7. João 15:7. Se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Aleluia. Aqui tem uma condição, hein? Se. Esse se é legal, é importante. Se vós estiverdes em mim, e se as minhas palavras estiverem em você, você pode pedir o que você quiser, e será feito. Por isso, Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. O que Jesus fala para mim e para você? Guarda os meus mandamentos.
faça o que eu faço, não faça o que eu faço para você não fazer, anda comigo. Que as minhas palavras estejam em você. Você tem lido o suficiente a palavra de Deus durante a sua vida para que as palavras dele estejam em você? Quando você conversa, quando você ora, a palavra flui. Porque Jesus disse que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Se o seu depósito está cheio de palavras de Deus, você está cheio de fé. Amém? Então, se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em você, você vai pedir tudo que você quiser e será feito. Só depende de você, irmão. Então, é por isso que a gente fala, tem que ler a palavra todo dia e orar várias vezes por dia. Tua vida vai mudar. Aleluia. Quando a gente ora em línguas, o Espírito Santo ora e intercede por nós. Eu creio que Ele está intercedendo por mim e por você. Me dá uma vontade de orar em línguas agora. Aleluia. Irmãos, o seu tempo com Deus, em palavra e oração, é que te dá poder, te dá alegria, te dá esperança para enfrentar as exigências da vida. É muita guerra, não é? Quantas vezes a gente está com as crianças, quantas vezes a gente fala, como é bom ser criança. Criança não tem conta para pagar, criança não tem problema para resolver, só brinca. Olha como é bom, olha a energia, a pilha deles não acaba nunca. Às vezes a nossa pilha acaba até por desânimo, da luta que eu vou ter que enfrentar. Não é nem um cansaço físico, é um cansaço emocional, espiritual, mental, não é? Mas a nossa alegria, o nosso poder vem dessa intimidade com Deus. A palavra fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Esse culto é para que você saia daqui decidido, eu vou tomar vergonha na cara e eu vou buscar intimidade com Deus. Todo dia eu vou ler a Bíblia e vou orar. Amém? Sua vida vai mudar. E ler a Bíblia não é aquele negócio, hein? Hoje eu vou ler a Bíblia, vou começar hoje. Senhor, fala comigo, Senhor. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue e uma chuva inundante. E grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Amém, Senhor, obrigado por essa palavra. Entendi tudo. Misericórdia, irmão, tem gente que faz isso, né? Por acaso eu abri aqui em Ezequiel 38, 22. Profecia contra Gog e Magog. Jesus falou, examine as Escrituras, elas testificam de mim. É para você ler. Você lê com uma sequência, lê com entendimento. Deixa o Espírito Santo falar com você, amém? Não vai naquela de vou só ler um salmo, vou ler um provérbio, lê a palavra de Deus. Aleluia. Bem, e Jesus, ele necessitava de um tempo a sós com Deus. Veja lá, Lucas 5:15. Jesus necessitava de um tempo a sós com Deus, quanto mais nós. Lucas 5:15. Que essa palavra seja bem prática para você colocar em ação na sua vida. Lucas 5:15. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele, Jesus, retirava-se para os desertos e ali orava. Quanto mais aumentava a fama dele e mais gente vinha e menos tempo ele tinha até para dormir, até para comer, Jesus não caiu na cilada de ficar só orando, agindo, curando, ensinando. Ele ia para os desertos para orar, para ter tempo a sós com Deus. O seu crescimento espiritual depende do seu tempo a sós com Deus. É bom e necessário fazer a escola de ministérios, fazer a escola de mestres, estar nos cultos, mas você precisa de um tempo a sós com Deus. Amém, meus irmãos? No começo você vai se sentir estranho, porque você ainda não tem intimidade com Ele.
Você chega lá e fala, e agora, o que eu faço? Não estou sentindo nada, não estou vendo nada, mas logo você vai começar a adquirir essa intimidade. Minha sugestão é que você primeiro comece pela leitura da palavra, deixe ele primeiro falar com você, aí depois você ora, daí você começa a falar com ele. Aí você para e deixa ver se ele quer falar alguma coisa com você. Amém? É bênção demais. Outro exemplo de que Jesus buscava a Deus, Marcos 1:35. Marcos 1:35 diz assim: e levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Quem aqui já ouviu falar que é muito bom acordar às 5 da manhã? Tem vários livros sobre isso, né? O Clube das 5 da manhã e tal. Jesus era desse, né? De manhã, muito cedo, estando ainda escuro, ele já foi começar o dia como? Orando. Aleluia. Olha só que lição, irmãos. Que lição. Então agora vamos lá, para a gente fechar. Bem prático agora. Por quanto tempo será que nós devemos orar? 1 Tessalonicenses 5:17. É um dos versículos mais curtos da Bíblia. O mais curto é Jesus chorou. Esse talvez seja o segundo. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Por quanto tempo será que nós temos que orar? Orai sem cessar. Meu Deus. Como assim? Eu interpreto que pode ter aí dois significados. Um é de você estar em constante ligação com o Pai, em constante comunicação. É aquilo que eu sempre falo, né? Os pés na terra e a cabeça no reino dos céus. Durante o dia, muitas vezes, a gente tem que fazer uma oração relâmpago, uma oração flecha, muitas vezes durante o dia. E o tempo todo, a gente ora para o almoço, a gente ora para a janta, a gente ora quando acorda, a gente ora quando vai dormir, a gente ora quando vai sair de casa para o trabalho, ora quando chega em casa e foi tudo bem, a gente ora quando vai viajar, a gente ora pela netinha que está indo para a escola, a gente ora por muitas razões durante o dia, a gente ora antes de fazer uma cirurgia, a gente ora, e além disso ainda tem circunstâncias que a gente ora também porque acontece alguma coisa, certo? Você está sempre ligado. Talvez isso já seja um dos sentidos de orar e sem cessar. Mas tem um outro sentido muito importante. Muito importante. Pode significar também que nós, como corpo de Cristo, estamos ligados, nós somos um só corpo. E se todos nós estivermos orando continuamente, a palavra fala que se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. Se um ora, todos oram. Se nós estamos em concordância orando, se eu orar durante 1 hora e parar de orar, aí o evangelista André, ele começa a orar 1 hora. E quando ele para, aí o presbítero Jonathan começa a orar. E aí quando ele para, aí o Otávio começa a orar. E é uma oração contínua. É o mesmo corpo que está orando. Aleluia. Isso está na Bíblia. Eu vou pedir para você ler Atos 15. Vamos tomar posse disso, igreja, em nome de Jesus. Não sei quantas vezes vou falar isso. Atos 15, 16. Depois disto, diz o Senhor, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Aliás, depois disto o quê? Não, vamos lá. O que é o tabernáculo de Davi? Havia o tabernáculo de Moisés no deserto, aquela tenda que era montada e desmontada quando eles se locomoviam pelo deserto, que era a tenda da congregação, amém? Está comigo? A tenda da congregação, o tabernáculo de Moisés. Ali que a nuvem do Senhor ficava, a coluna de fogo, era ali que Deus falava com Moisés. Depois, muito depois, quando eles já entraram em Israel, Josué conquistou a terra. Quando veio o rei Davi, ele queria construir um templo para Deus. Você sabe dessa história?
Mas Deus falou, Davi, você não vai poder construir o templo porque as suas mãos são muito sujas de sangue. Você foi muito guerreiro, você consolidou os limites da terra, mas o seu filho vai construir o templo. Mas aí Davi não se deu por vencido. O que Davi fez? Ele fez uma tenda. Ele fez uma tenda, ele colocou a arca do Senhor, a arca da aliança, como aquela ali, colocou na tenda. Ele preparou cantores, levitas, e eles adoravam continuamente a Deus. Adoração contínua. Davi estabeleceu turnos de 1 hora. Hora após hora, havia sacerdotes, levitas, adoradores. O tabernáculo de Davi. Davi fez isso. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E aí Davi, ele reinou durante 40 anos em paz. Porque ele buscou Deus durante 40 anos. Aleluia! Passou o tempo, muito tempo passou, veio Jesus Cristo, veio o Salvador. E a palavra fala aqui, olha aqui no verso 14, Atos 15, 14. Simão, Pedro, né? Simão, relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Então, quando Deus estende a salvação para os gentios, aí o verso 16 diz, depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Porque desde Davi nunca mais houve adoração e 24 horas. E olha que Deus fala, do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O que é ocaso? Pôr do sol. Do nascer do sol até o pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Nunca mais foi feito isso. E Deus determina, através do profeta Amós, depois que os gentios forem salvos, eu vou reedificar de novo o tabernáculo de Davi. Uma tenda com a arca? Não. Oração e adoração contínua. Oração e adoração contínua. Deus quer isso. Amém? Tornarei a reedificá-lo. Para quê? Para que o resto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Para que todos se salvem, é preciso haver oração contínua. Então, irmãos, quando Deus fala orar sem cessar, talvez tenha também esse sentido de que o corpo de Cristo entenda que é para reedificar o tabernáculo de Davi. Na nossa igreja aqui, nós temos 2 salas ali em cima, no último andar, uma sala de adoração, que fica ali um som ligado continuamente, adorando, né? Muitas vezes o som está adorando, mecanicamente adorando as paredes, porque não tem adoradores lá. E Jesus fala que o Pai busca os que o adorem em espírito e verdade. E nós temos uma sala do lado ali que é de intercessão. E estão sempre abertas. E tem um quadro ali para você escolher um dia da semana e 1 hora por semana para colocar o seu nome e falar, Senhor, eu faço um pacto contigo que toda terça-feira, 2 da manhã, eu vou estar aqui para orar e adorar. E o que a gente tem feito, a gente fica meia hora na adoração e meia hora na intercessão, ou vice-versa. Amém? Agora imagina, o número que nós somos, juntando o culto da noite e da manhã, perfeitamente daria para nós termos todos os turnos preenchidos, todos os dias da semana. E aí nós estaríamos com o tabernáculo de Davi reedificado, oração e adoração contínua. Aleluia! Ali na parede tem pedidos de oração por nós, pela igreja, pelos pastores, pelas viagens apostólicas. Ali você pode orar por você, pela sua família. É disso que se trata, irmãos. Deus quer abrir os olhos da igreja. Amém? Conto com você. Agora, onde orar? A gente pode orar em qualquer lugar, claro. Mas é importante você ter um momento e um lugar que você possa orar sem distração, sem interrupção,
sem o celular naquela hora, Jesus saía para o deserto para orar. Você tem tido um lugar para orar? Ali é um bom lugar. Quando você está aqui, você está ali 1 hora só para isso, né? Agora eu vou pedir então para você ler o que Jesus disse em Mateus 6. Mateus 6, o verso 5 e 6. Você percebeu que essa palavra é uma palavra prática, né? É para você colocar em ação, irmão. Mateus 6, 5 e 6. E quando orares, Jesus está falando, tá? E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Aquele que só ora aqui na igreja para ser visto, já recebeu a sua recompensa. É aquilo ali, você já foi visto. É o que Jesus fala. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, vê o que está em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Jesus falou isso. É o seu momento com Deus. E olha que, uma vez a Kátia pregou sobre isso, a pastora Kátia, eu guardei muito. Jesus não diz assim, e quando você orar, Jesus fala, ele não fala, e se você orar, né? Não, Jesus fala, e quando você orar, porque Ele espera que você ore. Você vai orar, com certeza. Então, quando você orar, entra no seu quarto. Você percebe? Jesus não fala, e se você orar? E na sequência, Jesus fala sobre o jejum também. Ele fala, e quando você jejuar? Ele não fala, e se você jejuar? Eu espero que você jejue. Então, quando você jejuar, faça assim, assim. Jesus está chamando a gente, irmãos, para alterar as circunstâncias da nossa casa, da nossa família, da nossa cidade, do nosso país e de outros países. Como? Orando, jejuando, meditando na palavra, tendo intimidade com Ele, mudando as circunstâncias. Amém? Aleluia. E o que orar? Super respeito, de coração, sincero, de verdade, pelos católicos, são nossos irmãos, são cristãos, aleluia, porque são cristãos. Eu era católico. Eu sei que muitos católicos já são carismáticos há bastante tempo e já têm orado, né? Mas eu, quando era católico, isso quando era criança, que meus pais me levavam na igreja católica, eu não tinha aprendido assim a orar, eu aprendi a rezar. Eu sabia o Pai Nosso, sabia Ave Maria, credo, né? Não sei se era credo que chama, né? Creio em Deus Pai. Né? Eu sabia aquelas rezas, né? Mas Jesus disse assim, olha o verso 7. E orando, quando você estiver orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. É o que Deus fala, venha e apresenta as tuas razões, vamos conversar, me lembre. Orar é você conversar com Deus. Amém? Aqui, é verdade que Jesus aqui, ele ensina um modelo de oração. Por que Jesus ensina aqui o que nós chamamos de Pai Nosso? Ele fala que Pai Nosso, que está no céu, santificado é o teu reino. Está aqui a oração do Pai Nosso. Essa é uma oração muito especial. A oração que Jesus ensinou. Porque eles não sabiam orar. Nas sinagogas não se orava, e ainda não se ora. A sinagoga é lugar de ler a palavra, é lugar de ensinar a palavra, é lugar de cantar, mas eles não oram. Eles não sabiam orar. Os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus ensina. Dá um modelo de oração. Amém? Mas ele fala, não fica usando vã repetição, conversa com Deus. Eu quero tomar posse que a sua vida vai mudar, hein? Em nome de Jesus. Amém? Vai mudar a sua vida.
Amém? Aleluia. E finalmente, o nosso Pai, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é dono de todas as coisas e Ele pode nos ajudar e nos suprir em todas as nossas necessidades. É o que fala em Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das vossas necessidades em glória, por meio de Jesus Cristo. Através de Jesus. Em nome de Jesus. Toma posse. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, e Ele é dono de todo ouro, toda prata. É a bênção do Senhor que enriquece. E Ele não fala só de dinheiro, não. Ele fala de paz, de alegria, de saúde, de prosperidade. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das suas necessidades físicas, emocionais, mentais, em glória, com abundância, por meio de Jesus Cristo. Amém? Agora você viu o que Jesus falou? Você não precisa fazer vãs repetições, porque o vosso Pai sabe o que você precisa antes que você lhe peça. Mas Ele espera que você peça. Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer saber se você crê nele, se você tem fé nele, se você confia nele, se você... Peça, filho. Jesus deu exemplos. A pessoa vem para ser curada por Jesus, Jesus fala, o que queres que eu te faça? O cego, que eu veja, Senhor. Parecia óbvio, né? O que queres que eu te faça? Quero ver, Senhor. Acostume-se a orar, irmãos. Acostume-se a falar com Deus. Peça. Apresenta as tuas razões. Amém? Isso é pessoal, isso é intimidade. Aleluia. E é muito importante a ação de graças. Agradecer. Agradecer, não ficar só pedindo. É Filipenses, né? 4:8, se não me engano. Filipenses 4:8. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes apresente as vossas petições e súplicas a Deus com ações de graças, pois Ele tem cuidado de vós. Não, falei o versículo errado. É 4:6. Filipenses 4:6. A gente vai encerrar com esse texto para você tomar posse. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não esteja inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. Você está inquieto por qualquer coisa, está ansioso, está desconfortável, não fique. Entrega tudo para Deus. Olha que coisa linda, eu tinha aprendido que não podia incomodar Deus, que Deus é muito ocupado. Quando eu era criança eu aprendi isso. Não pode ficar falando tudo, Deus é muito ocupado. Deus fala, não, você está inquieto, está sentindo aquele nó no estômago? Vamos conversar, filho, o que está acontecendo? Amém? Olha que pai! Antes, sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas orações, com petições e súplicas. Qual a diferença de petição e súplica? Eu interpreto assim. Eu recebo um pedido de oração no grupo de WhatsApp. Olha, vamos orar pelo irmão tal que está internado em estado grave e vai passar por uma cirurgia amanhã. Eu faço uma petição sincera, com fé. Agora, quando eu coloco, irmãos, eu peço que vocês orem, porque a minha filha está em estado grave, está amarrada em nome de Jesus. Só um exemplo, não está amarrada, hein? Minha filha está em estado grave e vai ser operada amanhã. Peço que vocês orem. Os meus irmãos vão fazer petições. Eu, quando for orar, vou fazer súplica. Eu vou chorar, eu vou suplicar, eu vou clamar, eu vou... súplica, não é?
Mas o fato é que seja a petição, seja a súplica, a gente deve fazer com ação de graças. Aí está o milagre. Quando eu oro e agradeço, ação de graça é agradecer. Eu oro e agradeço. Eu já estou confiando que Ele ouviu a minha oração e que Ele vai fazer o que é melhor, Ele vai fazer o que é necessário. Ele ouviu a minha oração. Então eu já agradeço. É um ato de fé, um ato de intimidade, um ato de confiança. Amém, igreja? Vamos alterar o curso das circunstâncias? Aleluia? Só depende de você. E ainda temos a ajuda do Espírito Santo, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo ainda ajuda a gente na oração.